9 a 12. Carta aos Hebreus 6. Leremos dos versículos 9 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai, te damos graças em nome de Jesus por esse momento importantíssimo em que vamos agora olhar para a tua palavra e dela, ó Deus, tirarmos os ensinamentos práticos, dela extrairmos, ó Deus, a tua vontade para nossas vidas. Dirige-nos e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hoje, meus amados irmãos, mais do que nunca, eu digo com certeza, hoje mais do que nunca, estamos vivendo um evangelho de conveniência. Estamos vivendo um evangelho onde a Bíblia não mais deve ser um dogma. Onde a Bíblia, onde a palavra de Deus não é mais regra de fé e prática. Onde dizer que a Bíblia é a nossa constituição e aqui estão os mandamentos de Deus para que possamos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual, bem como também na nossa vida material. Dizer que a Bíblia é para nós fundamento, base, alicerce, já não é mais coisa do presente, é coisa do passado. A Bíblia, alguns dizem, deve ser reinterpretada, outros dizem que ela deve ser atualizada. Os adeptos do falso evangelho querem escolher o que desejam seguir. E mais ainda, não somente escolher o que desejam seguir, mas também querem ter o seu comportamento depois de escolhidos aqueles textos que nós desejamos seguir, eles querem ter o seu comportamento aprovado pela sociedade. É assim que nós estamos observando ao nosso redor. Em uma entrevista que eu acompanhei essa semana, em um podcast, de um artista, um cantor chamado J.A. Quantos se lembram do J.A.? Desde quando pequenininho se apresentava lá nos programas de auditório do Raul Gil. E despontou-se como um menino prodígio que cantava louvores ao Senhor. E como encantava a voz daquele menino, não era? Eu não sei se vocês sabem a escolha que J.A. fez da sua vida. J.A. atualmente está vivendo uma transição de gênero, porque ele não quer mais ser identificado como o J.A., mas ele quer ser identificado como a J.A. Ele se identifica hoje como uma mulher transgênero. E nesse podcast entrevistavam J.A. e perguntavam o que ele pensa acerca do evangelho e acerca das igrejas que hoje condenam a prática dele. E a resposta de J.A., não sei quantos viram, está aí para quem quiser ver e ouvir. Foi, olha, eu não quero saber e nem conhecer a P, pontinhos, e solta um palavrão, a P dessa verdade que é apresentada sobre Deus. Eu não sei e não quero saber. E afirma que a ideia que ele tinha sobre Deus estava presa a um livro. E isso reprovava o que hoje ele defende. Mas ele não quer viver com uma ideia presa a um livro.
Mas a concepção que hoje J.A. tem de Deus é de um Deus que diz para ele: siga a sua vida, vá adiante, viva a sua vida com liberdade, porque o que Deus quer é ver J.A. feliz. E a nossa felicidade deve ser buscada a qualquer custo, ainda que nós tenhamos que rasgar esse livro. Esse é o evangelho que está sendo pregado nos nossos dias e que encontra guarida em muitos pastores que por aí estão. Hoje tem igreja para todos os gostos e tipos. E nesse mesmo podcast, a mulher que eu entrevistava disse: olha, recebemos aqui um pronunciamento de uma das suas fãs. E a palavra da fã foi a seguinte: eu conheci o J.A. me tocando através de Deus. Mas hoje, J.A. me toca mais ainda, sendo feliz. Uma palavra de aprovação que fez com que J.A. soltasse mais 2 palavrões. Sorrindo disse: estão aprovando as minhas escolhas. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo onde as pessoas escolhem o que elas querem acreditar, e se aquilo que gera felicidade for algo que se opõe a essa palavra, eu fico com a minha felicidade e descarto essa palavra. Para você que me ouve hoje aqui, para você que me ouve por essa transmissão, é mais importante você ser aprovado pelos homens ou por Deus? Amém. Mais importa, irmãos, obedecermos a Deus do que aos homens. O contexto desse texto que nós lemos em Hebreus 6 fala sobre a necessidade de nós nos autoavaliarmos com relação à nossa fé e às nossas atitudes. Porque se você pegar os versículos anteriores, o autor diz: olha, é impossível que alguém que um dia foi transformado pelo conhecimento dessa verdade, recaia mais uma vez e volte para as práticas anteriores. É impossível. E é impossível que essa pessoa que diz que um dia conheceu a verdade e recaia, depois venha dizer: não, eu quero voltar de novo. É impossível, diz o autor dessa carta, que alguém que de fato um dia tenha se encontrado com a verdade, que venha a praticar e fazer o que está sendo defendido por esse jovem. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para olhar o que a palavra de Deus diz. Mas hoje o politicamente correto e hoje o falso evangelho diz que nós não podemos julgar. Diz que nós não podemos dizer que isso é errado. Mas, irmãos, dizer que isso não é errado é rasgar essa palavra. Ou nós ficamos com essa palavra, ou nós ficamos com os conceitos dos homens. E hoje, mais uma vez, nesse primeiro dia do ano de 2023, eu quero dizer: vocês preferem ficar com Deus ou com os homens? Obedeceremos aos homens ou a Deus? Em 1 de João 2,19, primeira carta de João 2,19, João dá uma advertência. E é o que eu quero te dizer. Quando lá em Hebreus nós vemos o autor dizendo: é impossível que alguém que um dia conheceu a verdade e caiu, e renegou e apostatou essa verdade, e voltou para os rudimentos, voltou para a sua vida pregressa, queira depois dizer: não, me arrependo e vou voltar de novo a ser quem eu era. Quando o autor diz que é impossível, é porque eu quero dizer para vocês: nós não acreditamos na perseverança como um meio de salvação, mas nós acreditamos na perseverança como uma consequência da salvação. Amém ou não? O que verdadeiramente é salvo perseverará. Aleluia. E quem é salvo dará frutos. Amém ou não? E quem é salvo continuará na verdade. Pode até tropeçar, mas perseverará. Porque ainda que caia, jamais ficará prostrado. Nós não estamos falando de perda de salvação. Mas nós estamos falando de um questionamento que você deve fazer em sua vida. Isso cabe a cada um de nós nos autoavaliarmos. De fato, você encontrou-se com a verdade um dia?
Você de fato é um convertido ou só foi convencido um dia por uma mensagem bonita do Evangelho? Porque na 1 de João 2,19, veja o que João nos diz. O apóstolo João diz: saíram de nós. Mas por que saíram de nós? Porque não eram de nós. Então a gente precisa perguntar: nós somos ou não somos? Porque tem muitos que viram as costas, se afastam, vão embora, retornam para o mundo, continuam nas práticas mundanas, mas será que um dia de fato foram de nós? E o de nós que eu estou dizendo não é da IBEG. O nós é de Cristo. E o apóstolo está dizendo: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Amém ou não? Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Irmãos, não se surpreendam. Daqui para frente nós vamos ver muita coisa podre surgindo no seio das igrejas. Não se surpreendam que muitas igrejas e muitos ministérios profícuos, e dentro de muitas igrejas reconhecidas e tidas como ministérios grandiosos, os escândalos surgirão. Mas a Bíblia já advertia: é mister que vem o escândalo, mas ai de quem for veículo do escândalo. Tem muitos pastores escancarando as portas de suas igrejas para tudo que o mundo hoje propaga e anuncia como sendo um caminho que deveria ser seguido. Mas, mais uma vez, eu pergunto: ficamos com Deus ou ficamos com o mundo? Ficamos com a palavra ou ficamos com o mundo? E muitos sairão da IBEG, muitos sairão de muitas outras igrejas que insistirão em pregar a verdade. Mas sairão porque, de fato, nunca foram de nós. Tenha muito cuidado com a religião da conveniência, que é apresentada hoje em dia, porque um dia todos compareceremos diante de Deus e a Ele prestaremos contas. Ninguém foge desse encontro com Deus. E um dia prestaremos contas. Mateus 7, 16 a 23. Quer acompanhar? Olha o que diz em Mateus 7, 16 a 23. Olha que realidade triste a exposta pelo o evangelista Mateus, no capítulo 7, 16 a 23. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz o quê? Consequentemente, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, posso ouvir? Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: olha que cena triste. Eu disse para você, se autoavalie, olhe para dentro de si, confronte-se, vai no espelho hoje, olha na tua cara e tenha coragem de, olhando no teu reflexo naquele espelho, dizer: sou ou não sou? Sou de Cristo ou não sou de Cristo? Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: o que estes ouvirão do Senhor abertamente? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha quanta gente aqui fazendo milagre, profetizando, usando o nome de Cristo. E vai ouvir de Cristo: vaza, eu nunca te conheci. Você não faz parte dos meus. Você não faz parte dos meus. Frutos é o que o Senhor espera de nós. Frutos
E voltando para o texto de Hebreus 6, no versículo 9, que foi o texto inicial, nos fala: de vós, ó amados, esperamos coisas o quê? Melhores. Quando nos versículos anteriores ele diz, ó, tem gente apostatando da fé, tem gente virando as costas para Jesus. É impossível que um verdadeiro cristão faça isso. Eu não estou falando de vocês, meus amados, porque de vocês, ó amados, esperamos coisas o quê? Melhores. Esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu fiz uma busca em todas as versões para ver o que são essas coisas melhores. Na versão que nós usamos aqui, a Corrigida Fiel, diz que essas coisas melhores são coisas que acompanham a salvação. Mas nós temos em outras versões, diz, coisas melhores são coisas próprias da salvação. Em outra versão diz que coisas melhores são coisas relacionadas à salvação. Em outra versão diz que coisas melhores são coisas pertencentes à salvação. O que o Senhor espera de você e de mim, se um dia fomos salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, são essas coisas melhores, pertencentes. Coisas que não se pode tirar, não se pode desligar, porque pertencem à salvação, são próprias da salvação, estão relacionadas à salvação, acompanham a salvação. Não tem ninguém que pode dizer só salvo, mas não tem essas coisas acompanhando a vida dele, irmãos. Não tem como. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Quando compramos um carro, qual é o nosso sonho quando a gente compra um carro? A gente quer um carro completo. Você se lembra quando surgiu o carro popular? Era o famoso que era $7.000, era isso? Um carro popular você comprava. Era peladão, você se lembra? Pelado de tudo. Para levantar o vidro era na maçaneta. Ar-condicionado era condicionado ao fato da janela estar aberta ou fechada. E aí o ar está condicionado ao fato de você abrir ou fechar a janela. Você tem mais ar ou menos ar dentro. Eu me lembro de quando o cinto de segurança passou a ser algo que você podia escolher se o cinto vinha ou não. Terrível, não? Mas quando a gente compra um carro, você quer um carro completo. Ar, trio elétrico, direção. Você quer freios ABS nas 4 rodas, você quer multimídia, você quer câmbio automático. É ou não é? Quero um carro completo. De preferência, um Tesla, né? Que eu só fale para ele, me leva para tal lugar e ele vai te levar. Imagina, você viu como estão os carros hoje já, em alguns deles modernos, que andam sem ninguém dirigindo? É o próprio computador de bordo quem o leva. Quando a gente compra uma casa ou um apartamento, o teu sonho, o teu desejo era o quê? Uma casa completa. E o que é um apartamento ou uma casa completa? Ah, eu quero área gourmet, eu quero academia no condomínio, eu quero sauna, eu quero piscina, eu quero suíte, eu quero closet, eu quero tudo isso, completinho e já mobiliado. Quantos sonham com isso? Em ter um carrão desses e uma casa dessa? Você sonha? Diga amém. Sonhar não é pecado. Mas o que é que impede a gente de ter um ou outro? O que impede a gente de ter um ou outro? Me diga, fala, sem medo. Olha, eu ouvi, quem gritou aí? Eu não sei se esse que gritou está sobrando ou está faltando o que ele gritou. Dinheiro! Isso mesmo, irmãos. O que impede a gente de ter aquilo que a gente quer é o dinheiro, é o preço. Não dá para pagar o preço, pastor. Eu não tenho grana, não tenho condições. Sabe que quando a gente se converte, o Senhor espera também de nós algumas coisas que acompanham a salvação? E sabe por que muitos não estão dispostos a ter e a levar todos esses acessórios da salvação e que são pertencentes? Por causa do preço. Não está disposto a pagar o preço. Porque seguir a Cristo exige um preço.
E o preço tem nome: renúncia. Renúncia. Aquele que quiser seguir a mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Renúncia. Cata a tua cruz a cada dia e me siga. Quantos estão dispostos, de fato, a pagar o preço? Você viu o hino que a gente cantou? A nossa salvação teve um preço, irmãos. Embora a gente nunca vai conseguir calcular o tamanho desse preço. Porque não foi com prata ou com ouro que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Mas o preço foi o precioso sangue de Cristo. Quanto vale o sangue de Cristo? Quem consegue pagar? Por isso não tem nem como a gente saber e mensurar esse preço. É por isso que a salvação é graça. Louvado e bendito seja o Senhor. É graça. Só uma coisa impede de levarmos o carro dos sonhos, o apartamento dos sonhos, é o preço. E com relação à salvação também é igual. Muitos não querem pagar o preço. Mas o Senhor espera de você coisas pertencentes à salvação. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. Porque quem não está disposto a pagar esse preço é porque de fato não quer compromisso com o Senhor. Quer compromisso na satisfação do seu ego e dos seus desejos carnais. E quer, por um desencargo de consciência, achar alguém que aprove o seu comportamento, que alguém que aplauda o seu comportamento, de ter uma igreja que diga: venha, você é bem-vindo, não precisa mudar de vida. Todos são bem-vindos para entrar por essa porta, não importa o seu estado, mas quando entra por essa porta vai ser confrontado com o Evangelho. E todo aquele que se transforma através do confronto com esse Evangelho, eu creio porque a Bíblia diz e não mente, que se torna uma nova criatura, amém ou não? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo, amém ou não? Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, 1 a 15. Colossenses 3, 1 a 15. Vamos ver um pouquinho quais são essas coisas que o Senhor espera de você, meu amado, nesse ano de 2023. Vamos ver? Colossenses 3, 1 a 15. Primeiro, no versículo 1 e 2, eu quero destacar uma primeira verdade. E 4 serão as verdades destacadas. A primeira verdade dos versículos 1 e 2 de Colossenses 3 está aqui explícita diante dos nossos olhos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. E lembra da metáfora? Quando cremos em Cristo, nós morremos para o velho homem. E nascemos, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Porque quem está em Cristo se torna uma nova criatura. Ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí o texto aqui de Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, está dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, deixa eu ouvir aqui, deixa eu identificar. Quem já ressuscitou com Cristo aqui, diga amém. Tem certeza? Amém. Se já ressuscitaste com Cristo, primeira coisa que acompanha a salvação e que o Senhor espera de você: buscai as coisas que são de quê? De cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas não só buscai, pensai nas coisas que são de onde? De cima, e não nas que são da terra. Quantos estão vivendo ainda com o coração nessa terra? E onde a gente coloca o nosso coração, é onde está o nosso tesouro. Pensai e buscai as coisas de cima. E as coisas de cima são especificadas para nós através dessa palavra, amém ou não? J.A. diz: eu não quero saber dessa verdade contida em um livro. Fica com essa dessa verdade. Porque para mim, o que importa é saber que eu tenho um Deus que está dizendo para mim: vá e viva a sua vida com felicidade. Seja feliz do jeitinho que você é.
Ah, não. A Bíblia nos diz que se eu já ressuscitei com Cristo, eu devo ser regido, guiado, movido pelas coisas de cima. Pensai e buscai as coisas de cima. E é de cima que veio esse livro, amém ou não? Você crê nisso? Toda profecia divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Como é que eu sei, pastor, o que eu devo fazer? Leia essa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Agora, quando eu rejeito essa palavra, eu estou rejeitando as coisas de cima. E como pode alguém que já ressuscitou com Cristo não buscar e não pensar nas coisas de cima? Para J.A., o que define o seu estilo de vida é a sua percepção abstrata de Deus e a busca da sua própria felicidade. Mas para o verdadeiro cristão, o que rege a sua vida é a palavra, são as coisas de cima e não as coisas da terra. Sabe por quê? Versículo 3. Porque já estáis o quê? Mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Eu estou morto para o mundo. Lembra de quando eu preguei? No mundo, mas não do mundo. Nós vamos continuar vivendo nesse mundo, mas não regido e direcionado pelas coisas desse mundo. Eu vou ser confrontado. São dois caminhos. Ou é o caminho de Deus ou é o caminho do mundo. Mas Tiago já dizia, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma escolha. Sabe qual é o resultado de quem busca e de quem pensa nas coisas de cima, porque já está morto para esse mundo? O resultado está no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém ou não? É ser reconhecido por Ele no dia da sua volta gloriosa. Ah, se a trombeta soasse hoje, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados, transformados, e para sempre estaremos com o Senhor. Quando são movidos por essa esperança, diga amém. Se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima. Pensar e buscar as coisas de cima é ser guiado por essa palavra. Por quê? Porque você morreu para o mundo, meu amado. E não pode continuar tendo o mundo e os seus conceitos e os seus princípios como sendo o teu modus operandi. O resultado para aquele que ressuscitou com Cristo, busca as coisas de cima, pensa nas coisas de cima, morreu para o mundo. Sabe qual é o resultado? É se manifestar em glória na volta do Senhor Jesus. Eu aguardo a volta do Senhor. E se for hoje, eu estou preparado e subirei, louvado e bendito seja o Senhor. Segunda verdade desse texto de Colossenses 3. Eu devo buscar e pensar nas coisas de cima, é a primeira verdade. Só que buscar e pensar nas coisas de cima, segunda verdade, exige controlar os desejos da carne. Está no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Eu estou no mundo, mas eu não sou no mundo. Eu estou no mundo, mas eu não posso continuar sendo guiado e movido pelo conceito do mundo. Então a primeira verdade é buscar e pensar nas coisas do alto. Mas a segunda verdade é que se eu busco e penso nas coisas do alto, isso exige eu controlar os desejos da minha carne. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E olha quantas coisas eu preciso ter controle. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Todos esses são desejos da carne. Sejam ligados à área sexual, sejam ligados, como diz aqui, à avareza, ao desejo intenso de querer ter e ser o que não é. Vai falar para um jovem hoje, para ele mortificar os desejos da sua carne. O que o mundo está propagando?
Lembra que eu sempre digo aqui para vocês, e essa verdade vai continuar sendo pregada, custe o que custar e goste quem gostar. E eu já disse com vários que vêm se aconselhar comigo. Todos nós estamos passivos de errar, mas quando errarmos, precisamos saber que vamos arcar com as consequências dos nossos erros. Eu vou continuar pregando, jovem, abstenha-se da fornicação, jovem, abstenha-se da imoralidade. E adianta. Mas todo mundo quer ser aplaudido. E triste é ver que muitos aplaudem. Mortificai a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por quê, pastor? Versículo 6. É por essas coisas que vem o quê? Uau! Você quer estar debaixo da graça de Deus ou você quer estar debaixo da ira de Deus? Irmãos, buscar e pensar as coisas de cima é a primeira grande verdade. Mas isso exige eu controlar os desejos da minha carne. Por quê, pastor? Porque eu posso estar debaixo da ira de Deus. O resultado, quando eu decido controlar os desejos da carne, é saber que assim eu agradaria em Deus. Por quê? Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Ah, irmãos, pensar nas coisas de cima, controlar os desejos da carne, é condição sine qua non para eu agradar a Deus. Porque ir contra isso faz parte do meu passado. É no passado que eu não pensava e não desejava as coisas de cima. É no passado quando eu não desejava mortificar os desejos. Que a Bíblia diz que isso faz parte do passado, é quando andastes, é quando vivias nela. Terceira verdade. A primeira é que eu devo buscar e pensar nas coisas A segunda verdade diz que eu devo pensar e buscar as coisas de cima, mas isso exige o quê? Renunciar, controlar os desejos da carne. Mas, em terceiro lugar, pensar e buscar as coisas de cima exige controlar os desejos da carne, mas também as emoções da alma. As emoções da alma, isso está no versículo 8 e 9. Note que Paulo primeiro fala, controla o teu corpo. Mas, em segundo lugar, agora, Paulo está falando, controla as tuas emoções. Porque as nossas emoções nos levam também para a contramão da vontade de Deus. Versículo 8 e 9. Mas agora despojai-vos também de tudo. Dá o quê? Ira. Ah, irmãos, ira. Como é difícil controlar às vezes, não é? É ou não é, esposa? Mas é ou não é, maridão? Hã? Difícil controlar às vezes a ira, não é? A cólera. Oh, malícia, é ou não é, juventude? É a gente olhar e os olhos já desnudam. Malícia. Mas não somente a malícia, a maledicência. Porque a malícia muitas vezes está no pensamento, mas a maledicência é quando eu jogo a malícia para fora, através da minha boca. E também das palavras torpes da vossa boca. E também da mentira. Por isso que o versículo 9 diz, não mintais uns aos outros. Por quê? Por que eu devo deixar tudo isso de lado? Por que aquele que busca e pensa nas coisas de cima e que controla os desejos da carne deve também controlar as emoções da alma? Por quê? Está aqui no versículo 9. Porque já vos despistes de quem? Do velho homem com seus feitos. Você consegue enxergar nesse texto bíblico que tem coisa que faz parte do passado e que não pode acompanhar a salvação?
Mas se essas coisas estão acompanhando a tua vida, você dizendo que é salvo, alguma coisa está errada. Porque o Senhor espera de você coisas que acompanham a salvação. E de fato essas não acompanham, porque essas fazem parte do passado. Já vos despistes do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestistes do novo. Tem gente aqui que já se vestiu do novo homem? Você continua carregando o velho? Diante de tudo isso, nós estamos no velho ou estamos no novo? Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para, quando chegar em casa mais uma vez, eu me olhar no espelho e me questionar. Onde é que você está errando, Joel? O que está faltando para você buscar e pensar mais nas coisas de cima? Onde é que você está errando, Joel? Que você não está conseguindo controlar os desejos da tua carne. Onde é que você está errando, Joel? Que você não está conseguindo controlar as emoções da tua alma. Joel, ou você vestiu-se do novo homem, ou você continua com uma roupa limpa por cima de uma roupa suja. O que é estar aí por baixo da tua roupa? O que você está escondendo? O resultado de quem se vestiu do novo está no versículo 10 e 11. Vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, não tem mais diferença. O Senhor nos medirá com o mesmo peso. Ninguém vai ser privilegiado, mas todos nós receberemos o mesmo juízo da parte de Deus. Quarta e última verdade. Da primeira à quarta, ela está se complementando. Não sei se você percebeu. Primeira verdade, devo buscar e pensar nas coisas de cima. A segunda verdade diz que se eu busco e penso nas coisas de cima, isso exige eu controlar os desejos da carne. Mas a terceira verdade diz que se eu busco e penso nas coisas de cima, não somente eu vou desejar controlar os desejos da carne, mas eu também preciso controlar as emoções da minha alma. E por último, não somente controlar os desejos da carne, como também as emoções da alma, e eu completar, fortalecendo o meu espírito. É o homem integral. Carne, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Cuida da tua carne, cuida da tua alma, das tuas emoções, mas fortalece o teu espírito. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de quê? Misericórdia. O que mais? Benignidade. O que mais? Humildade. O que mais? O que mais? E no 13, suportando-vos uns aos outros. E também o quê? Irmãos, isso é fruto de quê? Alguém sabe dizer? Gálatas 5. O que é que pode trazer tudo isso para a nossa vida? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Fé. Contra essas coisas não há lei. Sabe por que não conseguimos manifestar o fruto do Espírito? Porque não estamos nos fortalecendo em nosso espírito. Não estamos buscando as coisas de cima. Não estamos pensando nas coisas de cima. Como é que o Espírito vai ser fortalecido em nome de Jesus? Se você não busca as coisas de cima, onde é que o Espírito vai encontrar força? Se você só alimenta a carne, se você só pensa nos desejos, se não controla as tuas emoções, está faltando fortalecer o seu espírito. E como é que a gente fortalece esse espírito? Em primeiro lugar, Uma Cláudia deu um testemunho ontem, nos últimos minutos do ano de 2022. Pela primeira vez, ela estava expressando a sua felicidade. Consegui ler a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Não é, minha amada? E está motivada
a mais uma vez nesse ano de 2023, fazer uma nova leitura. Quantas vezes você leu essa palavra de capa a capa? Mas talvez você diga, não, pastor, eu não... Mas uma porção nessa palavra. Quantas vezes você tem meditado nessa palavra? O que diz em Salmo 1, irmãos? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na... eu não quero saber o que essa dessa religião diz, não. Porque eu sempre vivi a minha vida olhando para um livro e regendo a minha vida por um livro. Mas hoje a minha concepção de Deus é um Deus que diz, viva a sua vida com liberdade. Não, meus amados. O bem-aventurado é aquele que medita nessa palavra de dia e de noite. Amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Fruto do Espírito. Você não está gastando tempo com essa palavra, como é que fortalece o Espírito? Como é que vem mansidão? Como é que vem benignidade? Como é que vem humildade? Enchei-vos do Espírito, e não cumprireis com as concupiscências da carne. 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 1 de Paulo aos Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas 3. Mas, no entanto, a maior e mais importante delas é o vínculo da perfeição. Por quê, pastor? Por quê? 15. Porque a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, deve dominar em vossos corações. E vocês devem ser o quê? Agradecidos. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Versículo 24 e 25, do mesmo trecho de Colossenses 3. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Eu concluo hoje essa mensagem. Eu digo o que eu falei no início. Hoje, mais do que nunca, estamos vivendo o evangelho de conveniência, onde a Bíblia não mais deve ser um dogma, mas deve ser reinterpretada, ou para alguns até mesmo atualizada. Os adeptos de Cristo hoje querem escolher o que desejam seguir, e mais ainda, querem ter o seu comportamento aprovado pelas pessoas. É por isso que no texto base, em Hebreus 6:9, a palavra do autor da carta aos Hebreus é: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E as coisas melhores são coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que nos impede de abraçarmos a salvação com o pacote completo, com as coisas que acompanham a salvação, é porque muitas vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Hoje Deus busca homens e mulheres dispostos a pagar o preço, e o preço é o preço da renúncia. Busque e pense nas coisas de cima. Se você busca e pensa nas coisas de cima, isso exige você controlar os desejos da sua carne. Se você busca e deseja as coisas de cima, isso não somente exige você controlar os desejos da carne, mas também as emoções da tua alma. E tudo isso só é possível porque se você buscar e pensar as coisas de cima, controlando os desejos da carne e também as emoções da alma, você vai fortalecer o teu espírito.
Encha-se do Espírito Santo de Deus. E para encher-se do Espírito Santo de Deus, tu precisas pensar e buscar as coisas de cima e não as coisas desse mundo. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça. Hoje é o primeiro dia de 2023. Qual é a tua